Vocês estão quietinhos hoje já? Já vi que vocês estão tudo quietinho. Cansados? Que aulas que vocês tiveram? Ah, cada um teve uma, né? Antes da minha. Opa! Aqui? Isso, foi nesse slide mesmo. Exatamente aqui, maravilha. Começamos a falar ou a gente tinha que vir para cá? Você falou tudo desse, acho que é o próximo agora. Maravilha, maravilha. Então tá bom, deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu tô terminando de fazer um SWOE para vocês sobre potencial de ação, porque no final da aula da semana passada, foi a Giovana, né, que a gente ficou conversando, foi Giovana? Isso, fui eu mesmo. Isso. Que é uma dúvida que normalmente é comum a vários alunos sobre a repolarização. E aí eu decidi fazer um SWOE que eu acho que vai acabar ajudando vocês. E aí eu acabei me empolgando e fui fazendo de potencial de ação em relação a tudo, tá? Então, acredito que aí com o final de semana e o feriado eu consigo terminar e eu coloco para vocês, tá bom? Coloco nos arquivos, mas aí eu aviso vocês. Quando entra material novo em arquivos, vocês recebem o aviso, né? Ou não? Não, vocês são a gente notificados? tem que ficar entrando para ver. Ah, não é notificado na hora, não, né? Não. Tá. Então, eu aviso quando eu colocar. Pode deixar. Muito bom, então. O que nós vimos no finalzinho da aula da semana passada? Nós falamos dos tipos de receptores em relação ao estímulo. Portanto, nós vimos que mecanorreceptor é aquele que vai responder à energia mecânica. Termorreceptor, estímulos térmicos, nociceptor, dor, seja um estímulo físico ou químico, fotorreceptor, a luz, e quimiorreceptor, a substância química, seja a natureza que for, tá? Como a gente vai começar a falar sobre somestesia, portanto, estímulos que estimulam a pele, seja da natureza que for, nós só falaremos de quais? Mecano, termo, noce, e esses dois não existem na pele. Então, nós vamos falar bastante desses três. No entanto, nós vamos falar das características dos receptores em geral, e entram esses aqui. Quais são as características que eu acho que eu falei isso na semana passada? Confere ou não? Que é a especificidade e a adaptação. Especificidade é o nome, um receptor, ele é específico ao seu estímulo. Então, eu espero mesmo que um estímulo sonoro, ele vá estimular um receptor lá na cóclea. A luz a um fotorreceptor. A um estímulo mecânico a um mecanorreceptor, e assim por diante. Mas existem algumas pequenas exceções. Se houver um aumento da intensidade e da duração de um estímulo, ele sai do seu receptor e passa a estimular outro. Exemplo. Professora, eu não sei se você... Ah, tá, estava travada. O seu áudio tá travando bastante para mim. Tá bem robotizado. Será que se desligar a câmera resolve? Tá, então é uma coisa que eu estou tendo problema desde a minha última aula, que não foi essa anterior. A anterior foi super de boa, mas na quinta-feira quarta-feira eu tive muito problema com a minha rede. Eu vou tentar desligar aqui, mas eu vou tentar trocar, só um minuto, a minha rede. Aí vocês me falam se melhora, tá? Tá bom. Ah. Que saco!
Travou só pra mim, gente. Amiga, Travou ela pra vai mim trocar também. o modem dela. Ela vai trocar a internet dela. Mas acho que voltou. Eu voltei, mas essa rede não está com um sinal bom, acho que vai cair de novo. Deixa eu tentar essa outra. Já caiu. Ó, vamos tentar essa aqui. Troquei a rede, vamos ver. Ai, ai, meu Deus. Voltei. Sim, Pro. Eu tô vendo aqui o sinal. Tá meia boca. Que saco, gente. Que saco. Isso me irrita de um tanto, se vocês soubessem. Qualquer coisa eu vou ancorar no meu celular aqui, mas... Muitas saudades de só ter que abrir uma porta para dar aula, sabe? Professora, o EAD já destruiu todos os meus neurônios. Gente do céu. Enfim, vamos lá, é o que temos, né? É o que temos, mas eu vou falar uma coisa. A gente se renasce a cada aula, mas vamos que vamos. Eu vou tentar. É que eu esqueci de falar isso no começo da aula. Não, pra vocês terem ideia, eu já pedi um aparelho na Vivo que faz não sei o que, o meu marido que viu lá, que melhora o sinal. Olha, mas enfim, vai chegar semana que vem. Qualquer coisa, vocês berram aqui. É que eu odeio desligar a câmera. Diferente de vocês, se eu desligar a câmera, eu vou me sentir mais distante ainda de vocês. Mas vamos lá. Vocês berram aqui qualquer coisa, tá? O que vocês ouviram eu falar? Tipo, só bom dia. O que vocês ouviram? Você estava começando a falar sobre adaptação específica. Isso vocês ouviram, né? Não, deu para ouvir Tá tudo. bom. Você estava Achei que o slide robotizando. anterior vocês não tinham ouvido nada, tá bom. Especificidade, ok. Me deem um exemplo de exceção de especificidade, quando um estímulo sai dele e vai para outro. Quando o termorreceptor vira... Dor. esqueci. Isso, dor. Isso. Começamos com quente, de repente aumentou a intensidade. Começou quente, 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 já não é mais quente, é dor. Ou se alguém está apertando o braço de vocês, é pressão, super pressão. Agora já não é mais super pressão, é dor. Então, isso entra como exceção de especificidade. Maravilha. Adaptação. Nós falamos bastante de que o receptor ele se adapta muito rápido. Alguns se adaptam muito rapidamente, tipo olfativo, né? Então, a gente responde grandão, no caso, o receptor. Se ele continuar ali, ele vai respondendo cada vez menos, desliga, no caso, olfato. Por isso que com perfume, a gente chega uma hora, a gente não sente mais o nosso cheiro de perfume, cheiro de comida, roupa. Mas tem um que não se adapta. Qual? O de dor. O de dor, maravilha. Que a gente vê claramente aqui. Falei disso? Acho que não, né? Acho que não. Tá. Que exprime exatamente o que adapta e o que não se adapta. Como que isso funciona? Então, nós temos dois exemplos, um A e um B. Estímulo é o amarelinho e a duração do estímulo. Ó, vejo o tempo passando e um bloquinho aqui de estímulo, tá bem? O estímulo chegou, ó, o quanto ele vai durar. Ó, chegou, o quanto ele vai durar. Receptor tá ali, ligado ali no neurônio, maravilha. Esse estímulo chegou, o receptor ele vai responder grandão, mas enquanto o estímulo tá lá, mesmo que ele responda um pouquinho menos, ele tá lá mandando informação, ó, pá, 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 tá avisando lá o córtex da presença desse estímulo. Esse outro tipo de receptor, ó, o estímulo chegou aqui, pá. O receptor mandou grandão a resposta, pá, 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 avisou. O estímulo tá lá ainda, ó, tá aqui, ó, o bloquinho, tá aqui. Ele parou de responder.
Que exemplo que a gente pode dar para esse quadrinho aqui de que o estímulo está aqui e o receptor avisou e mandou essas informações aqui e parou? Quem que se enquadra aqui nesse tipo? O de toque? Do toque, no caso, qual o exemplo aqui anterior que a gente deu de adaptação e não adaptação? Por exemplo, o cheiro do perfume lá, do meu perfume que eu ponho de manhã, eu não sinto, mas vocês sentem lá. Entra aqui, é o B ou é o A? O cheiro do meu perfume. Eu acho que é o A, né? Porque ele fica um tempo, você fica um tempo sentindo ele. Isso, mas lá às 5 da tarde, é este ou é esse? O B? É o B, porque, ó, deixa eu apagar o que eu fiz, porque ele tá tampando aqui. Ó, né? Eu pus de manhã o perfume, respondeu, avisou. Eu tô com perfume às 5 da tarde, ele tá me avisando ainda? Não. Não, parou, mas avisou lá de manhã cedo quando eu pus, parou. Então, aqui, perfume. Por quê? Esse receptor respondeu quando eu coloquei. Ai, meu Deus, caí. Eu caí? Não caiu, não. Não, Pro. Ué, mas por que que saiu do slide? Pronto, voltei. E aí, ó lá, ele parou de responder. Então, por quê? Ele se adaptou. Ele é um receptor chamado fásico. Se vocês olharem ali, o que é um receptor fásico? Ele se adapta rapidamente a um estímulo constante e desliga. O estímulo é constante, ele está lá. Adaptou, desligou. Eu não preciso ficar avisando o tempo todo desse estímulo, o meu perfume, porque ele é um receptor do tipo fásico. Fase, o nome diz, fase, né? Avisou, desligou, mesmo o estímulo estando lá. Agora, o estímulo está lá. Ele sinaliza a duração de um estímulo. Que estímulo que fica avisando enquanto ele está lá? Que exemplo que nós demos que enquanto ele está lá, eu estou avisando, 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 avisando. Dor. De dor? Dor. Maravilha. Ó, tá aqui. E aí eu tô lá, ó, dor, 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 dor. Enquanto o estímulo existir, ele tá lá. Dor, 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 dor. Esse receptor é chamado de tônico. Tônico é aquele receptor de adaptação lenta, que não se é que se adapte, que sinaliza, isso é o importante, sinaliza a duração de um estímulo, ou seja, enquanto o estímulo está lá, ele está avisando, dor, 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 dor. Por que eu estou falando de receptor, sinalização tônica e fásica? Nós vamos ver que toda resposta de envio para o córtex começa onde? O caminho de uma informação começa no receptor. Portanto, eu tenho que ver se ele é a natureza deste receptor, se ele é tônico, se ele é fásico. Então, a gente precisa entender claramente isso. Tá bem? Professora, Dúvida aqui? falam que se você, por exemplo, estiver sentindo dor e você, às vezes, ficar na sua cabeça pensando, não é dor, e ficar trabalhando isso psicologicamente, você não vai sentir. Isso realmente pode acontecer? Depende da dor, né? Se tiver com uma cólica renal, cara, você pode pensar o que você quiser. Porque eu que já tive cólica renal, meu Deus, não. Agora, se é um estímulo que você está fazendo, sei lá, alguma coisa mais simples, se quiser pensar em alguma outra coisa, um procedimento, uma coisa mais leve, até você pode se desligar daquilo, assim. Mas não dá, não. Dependendo da intensidade, isso não rola, não. Ah, tá bom, Tá? obrigada. Na aula da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre dor. Aí a gente vai entender bem isso aqui. Tudo bem?
Nós vamos começar hoje a falar exclusivamente de somestesia. O que é a somestesia? É o tato mais temperatura mais dor mais propriocepção. Lá na escola eu aprendi, certamente vocês aprenderam, como tudo isso sendo tato. Tato era temperatura, era dor, e o tato, mas não, né? Tato a gente só se refere a estímulos mecânicos. Somestesia também é isso, a percepção de temperatura, a percepção de dor, que eu até puxei uma seta aqui, que ela é polimodal, que dor pode ser estímulo químico, pode ser estímulo físico, ok? E propriocepção. O que é propriocepção? Não sei, Pro. Próprio é o quê? Vamos entender a palavra. Próprio. Quando você meio que se toca. Percepção. Isso, próprio é referente a nós mesmos, né? Próprio, nosso. Cepção. Noção. Seria percepção. dor ao nosso próprio toque? Isso, noção, percepção, nosso, de nós mesmos. Também tem a ver com o nosso toque. Então, se eu estou mexendo aqui, eu sei que eu estou mexendo no meu braço, certo? Isto engloba. Se eu estivesse na sala de aula e tiver alguém aqui exatamente na minha frente, eu ia fazer o quê? Tocar num de vocês e eu ia falar, fecha o olho. Aí o aluno vai fechar o olho. Aí eu vou pôr a mão no ombro. E aí eu pergunto, onde está a minha mão? O aluno precisa abrir o olho para saber que eu estou colocando a mão no ombro? Não. Ele sabe o que é o ombro. Se eu colocar na cabeça, ele sabe o que é a cabeça dele. Porque nós temos noção do nosso corpo. Do mesmo jeito que é propriocepção. A gente, né, não só vocês, nós vamos subir uma escada, nós sabemos a noção do tamanho do nosso pé no degrau. E o movimento que a gente tem que fazer, assim como andar, correr. A gente não precisa ficar olhando. A criança faz isso quando está começando a andar. Porque ela não tem noção, ela está em desenvolvimento, desenvolvendo a propriocepção. Nós temos proprioceptores. O idoso perde isso. Por isso que ele olha, faz um por um de novo, né? Isso tem relação com, por exemplo, a gente tem mais facilidade de machucar alguém do que machucar nós mesmos. Por exemplo, você consegue beliscar alguém com mais força do que se beliscar. Sim, Tem sim. a ver com Tem a ver com isso, e principalmente porque a gente tem esse reflexo, né? E do mesmo jeito que a gente gosta mais de uma massagem dos outros do que na gente. Não faz massagem em mim, eu quero fazer em mim, entendeu? Sim. Também tem a percepção do toque da gente e do outro. Então, tem vários... percepção diferente do que é do outro e do nosso. Então, essa propriocepção, tem a propriocepção também da gente, do nosso corpo todo no ambiente. A gente sabe o nosso tamanho num ambiente. Se você vai lá sentar num lugar, num teatro que já está tudo ocupado e tem uma cadeirinha, você sabe se você cabe ali ou não? Você sabe como você tem que fazer para sentar? Tem uma porta, você vai passar, a gente não fica assim, deixa eu ver se eu passo aqui, né? Você passa direto no meio da porta, você sabe o seu tamanho. A porta está fechada, você vai tá passando numa sala para abrir aquela porta, você já não vem com a mão estendida assim. Você sabe a hora de levantar a mão. Você tem noção do tamanho do seu braço. Existem distúrbios, comprometimentos que você perde a propriocepção, você ignora, negligencia parte do corpo. Existem drogas que levam à alteração de propriocepção. Curiosidade, a primeira droga, portanto, alteração em sistema nervoso central, droga de abuso, que foi descrita cientificamente,
O que foi descrito é que alterou a propriocepção. O indivíduo que consumiu um cogumelo, ele relatou se sentir imenso, grande, gigante. Achava que tinha braços, pernas gigantes, ele se sentia grande, gordo, grande, imenso. Tá? E ele consumiu um cogumelinho chamado Amanita muscaria. Um cogumelinho lindo, maravilhoso, que vocês conhecem, vermelhinho com pintinhas brancas, né? De onde vocês conhecem esta relação cogumelinho, vermelhinho, pintinhas brancas, algo ficar gigante? Onde? Desenho. E onde mais? Esta relação cogumelinho ficar grande, exatamente onde vocês estão pensando? Onde? Do jogo do Mario, não é? No jogo do Mario, não é à toa, meus queridos. Trago verdades para vocês hoje. É por isso. Ô, professora. Diga. Tem várias coisas sobre as drogas, né? Que assim, a gente tem acesso, assim, não a usar as drogas, a entender como funciona. E a questão da cannabis, tem muita gente que fala algumas coisas que a gente nunca sabe também se é verdade ou não. Por exemplo, ela realmente afeta os seus neurônios com o passar do tempo? Com o passar do tempo, ela vai afetar? Então, a cannabis é algo que é super, ultra, mega power controverso, né? Mas tem estudo falando que quem consome cronicamente tem perdas, né? Agora, nem se compara com outras. Sim, então, porque a cannabis ela é muito controversa, então a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Sim, né? Então, tem dados mostrando, principalmente, quem mais cedo começou a consumir tem alterações, perdas cognitivas, especialmente concentração, mas nada comparado a outras, mas tem prejuízo. Sim. Estudo científico mostra prejuízo. Ah, entendi. Tá bom? Então, né, voltando lá na propriocepção, o raio do cogumelinho lá, ele altera a propriocepção. Que por isso que o raio do Mario lá ficava gigantão, né? Fica, né? Ele ainda, quem joga o Mario sabe que ele fica grandão. Alice no País das Maravilhas. Vai lá ver onde ela caminhava lá, cheio de cogumelo, né? Muito louco aquele filme. Então, tem, né, só fiz um parênteses para contextualizar aí, a gente tem esta noção, esta percepção do corpo entra como informação somestésica. Morfina, quem faz uso de morfina também tem alteração proprioceptiva. Tá? Vamos falar, então, tudo disso agora nesse blocão de somestesia e que eu começo com esta figura que para alguns pode ser um pouquinho aflitiva, né? Quem tem tripofobia pode não gostar muito desta figura. O que quer dizer aquela figura que vocês acham? Uma mão que tem nas pontinhas dos dedos? Outra mão. Outra mão. Hipersensibilidade? Então, aonde? No tato, né? Isso, mas em que parte da mão que é power? Se tem mãos nos dedos? Na ponta do dedo? Isso, é como se os nossos dedos fossem mãos, né? Uhum. Então, olhem só. Vamos olhar o dedo, então. Por isso que aquela figura lá, coloquei lá. Vamos tirar um teco da ponta do dedo e vamos fazer uma análise histológica. Então, vamos olhar. O que tem numa pontinha do dedo, gente? Um tequinho. Você imagina se a gente olhar tudo. Tequinho da ponta do dedo. A gente vê inúmeros receptores. E, inclusive, esses receptores, eles nos dão o que nós chamamos de um tato discriminativo. O que é um tato discriminativo? Eu consigo, dentro de um grupo de receptores, discriminá-lo. Como? Termorreceptor. Termo, você já sabe que é temperatura. Por exemplo, corpúsculo de Krauser e de Ruffini.
Krauser frio, Ruffini quente, tá? Krauser, Ruffini. O Krauser, que é o frio, ele só é estimulado por baixas quantidades de caloria. Então, ele identifica o frio, mas ele é um termorreceptor. Da mesma maneira que o corpúsculo de Ruffini, ele identifica grande quantidade de caloria, por isso que ele percebe, identifica o quente. Tá? Krauser, Ruffini, vocês vão ver lá embaixo Meissner, Patini, são nomes de pessoas. Por isso que em letra maiúscula, opônimo, é quem identificou essas estruturas. Então, discriminativo. Nós conseguimos discriminar temperatura, o que é frio, o que é quente. E como que eu discrimino o que é morno? Ai, vou tomar banho. Putz, está muito morna esta água. Vamos abrir o quente. Krauser, Ruffini. Isso. E aí são os dois. Mas o que é aquele? Nossa, esse chuveiro está muito morno. Não dá para tomar banho assim, não. O que é um muito morno para frio? Porque a gente não tem um corpúsculo de morno. É um médio, é um neutro, nulo. Então, mas como que a gente identifica o muito morno? Quem que está mandando mais desta informação, o muito morno? Krauser? Isso, quem que está sendo mais estimulado no muito morno? O Krauser. O Krauser. Então, esse está sendo mais estimulado, por isso que a gente identifica. Então, é algo isto, né? Muito morno. Diria que até mais isso, né? Então, isto é um chuveiro muito morno, tá quase frio, não rola tomar banho assim, não. Por isso que você vai lá, vai abrir o chuveiro quente, opa, tá ficando bom, ai, tá legal, agora dá para tomar banho, né? E Sim. Tem o contrário, né? Você vai lá tomar banho e aí, meu, esse chuveiro tá tirando a pele, não dá. E aí, o que você vai fazer? Não, vamos fechar o chuveiro do quente. Vamos fechar o do quente, porque tá tirando a minha pele. E vamos abrir o do frio. Opa, agora dá para tomar banho. Vocês entendem? A nossa percepção desta variação do frio, do quente, é o quanto estimula. Agora, dizer eu gosto mais do frio, do calor, é a percepção individual. Eu gosto de tomar banho frio, gosto de tomar banho quente. Isto é individual. Da mesma maneira de ar-condicionado, da mesma maneira de comida, da mesma maneira de temperatura ambiente, do calor, do inverno, entendeu? Mas a percepção, quem dá, é isso. Como que o peso afeta a pessoa a sentir mais calor ou mais frio? Gordura é isolante térmico. Então, uma pessoa que que é obesa, ela tem mais gordura, então ela está bloqueando a perda de calor. Então, ela tende a sentir mais calor e sentir menos frio. E uma pessoa que é muito magra tende a sentir mais frio. Tá? Então, não tem muita relação com os termorreceptores. Não, ela tem vamos dizer, um casaco embutido. Entendeu? Entendi, obrigada. Conseguimos discriminar estímulos mecânicos? Sim. De que maneira? Vamos lá marcar. Desta maneira aqui. Meissner, Patini e Merkel. Esses são os três corpúsculos dos mecanos. Olha lá. Deixa eu pegar aqui para escrever. Não, mas eu quero no branco, porque no preto. Então, um recurso didático. O Meissner é o que tem mais
aonde? E mais, em determinadas regiões, eu tenho mais do Meissner. Aonde? Ponta dos dedos, língua, lábio, nuca, órgãos genitais, testa perto de supercílio. E o que isto me dá? Uma sensibilidade fina, aguçada, precisa. De que maneira? O que é isso? Uma sensibilidade fina, precisa? A percepção melhor do estímulo. Seja bom, seja ruim. Então, se me derem, sei lá, isso aqui na mão. Fecha o olho, Bia. Adivinha o que é isso que eu tô te dando? Ah, abriu. Se me derem, nunca eu vou ficar assim, olha, na palma da mão, adivinhando o que é. A gente não vai conseguir. Se conseguir, vai errar, vai demorar. Agora, cara, se me dão aqui na ponta do dedo, ó, opa, já sei que tem uma argolinha, isto é uma bolinha, tem uma aberturinha aqui, tem uma coisa rugosa aqui, 1000 informações com as pontas dos dedos, que jamais me daria na palma da mão, porque eu discrimino muito melhor com precisão. Do mesmo jeito, já cortaram a ponta do dedo com papel? Sim? Hein? Sim. É um corte micro. Mas como é a percepção desse corte na ponta do dedo? Irrita muito. Uma dor horrível, né? É uma dor que parece que você tem um corte muito grande, mas é um cortico de nada. Do mesmo jeito, uma farpa. Do mesmo jeito, quem já fez a unha e tiraram um bife, parece que você tem uma coisa imensa. Sensibilidade é muito alta aqui. Do mesmo jeito que morder a língua, morder lábio. Do mesmo jeito, estímulos bons, prazerosos nestas áreas. Né? Um beijo na nuca, ok? Não, dá no cotovelo, né? A percepção é diferente. Temperatura no lábio, para ver temperatura de febre, ou quem trabalha, sei lá, com chocolate, que tem que ver o ponto de determinada coisa, em geral, coloca aqui, ó, para perceber a temperatura. Então, a gente tem uma percepção melhor do estímulo, mais aguçada, mais precisa. Porque nestas áreas tem mais, não significa que nas outras não tenham, não, mas tem mais nestas áreas. E o de patine, a diquinha lá, P de patine, P de pressão, P de peso, P de profundo. O que isso quer dizer? Ele identifica pressão. Mas eu só consigo identificar pressão, o aperto, o toque mais pesado, um peso, porque este corpúsculo de Patini está localizado mais profundamente na pele. Então, quando alguém aperta as minhas mãos, eu estimulo esse receptor e aí eu identifico esta pressão. Ou se eu estender as mãos e vocês colocarem pesos diferentes nas minhas mãos, de saquinhos com pesos diferentes, eu consigo identificar? Com certeza. Tem 200 e 300 gramas. Com certeza. Esse aqui tem 300. Tá mais pesado, pressionou mais profundamente o patine que tá lá embaixo, profundamente. Diga. Quando a gente vai, por exemplo, ter uma garrafa em cima da mesa, a gente acha que ela tá pesada e a gente vai pegar ela achando que ela é pesada e usa mais força, no fim ela tá leve. Isso vai da percepção, que você tinha comentado antes? Você diz na hora de retirar? Tipo, você vai levantar uma coisa que você acha que é pesada e no fim ela é leve. Sim. É da percepção, né? Sim, e tem o contrário, né? Você acha que era leve e era muito pesado. E aí a gente vai ver isto em reflexo. Tá bom. Tá? Que tem uma resposta lindona de reflexo para compensar isso. E aí isso entra mais em reflexo do que aqui, tá?
Tá bom. E vamos ver. Tudo bem no de Patini? E aí, o último, Merkel. Merkel é essa sensibilidade tátil que não é nem a fina nem a profunda, que é essa sensibilidade geral que a gente tem na pele. E por último, a dor. Dor é dor, né? Qualquer estímulo doloroso que a gente sinta na pele, que tem no corpo todo receptores de dor. Não exista um lugar onde a gente não sinta dor. O que tem, que nós já falamos, lugares mais sensíveis à dor. Mas não existe lugar onde não tenha dor. Na aula da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre dor. E aí a gente vai entender que a percepção à dor pode ser diferente e vamos entender por quê. Ok? A carinha deles, eles têm este formatinho mesmo, naturalmente não são coloridos, é só para vocês entenderem, né, o quanto eles são sensíveis a esses estímulos. Então, Patini, Meissner, Krauser e Ruffini. E aí, uma curiosidade, particularmente do Meissner, que é atribuído a isso, que essa figurinha aí quer representar o quê? Representa o quê? O tato. Isso, mas o que é isso daí no branco? Que vocês conhecem? Braille. Braille, a leitura em braille, que o deficiente visual, né, felizmente existe isso para inúmeras situações para o deficiente visual. Então, com a ponta dos dedos, ele vai passando ali e esses pontinhos aqui, côncavos e convexos, a localização deles, inúmeras, que eu nem imagino como isso deve ser, dá uma letra, um significado, essa posição. E quando ele passa o dedo, ele identifica que letra, o significado disso, e o indivíduo cego. E nós temos essa capacidade, só que ele desenvolve isso, fica muito mais, né, desenvolvida nele. Nós temos a capacidade de reconhecer num toque só até 6 impressões táteis de uma única vez, graças ao receptor, né, o corpúsculo de Meissner. Então, quando a gente bota o dedo ali, a gente identifica 6 dessas bolinhas. Imagina quando você vai passando ali, você vai identificando rapidamente mais 6, por isso que garante essa leitura. E se vocês olharem um deficiente visual fazendo a leitura em braille, é muito rápido. Então, ele vai identificando muito rapidamente. E a gente vê isso hoje em dia em muitas coisas, né? Cardápio, caixinha de remédio, muitas coisas, tá? Professora, Diga. você saberia me dizer se tem alguma relação da célula do Braille ser feita de 6 pontos, com a gente ter 6 impressões táteis? Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se o significado, a letra lá, tem 6 ou menos de 6. Não. É assim, eu sei um pouco de Braille, então ele pode ter, a célula pode ter até 6 pontos. Ah, então é por isso, com Por certeza. exemplo, o A é um ponto só. O B são 2 pontos. Você acha que tem alguma relação? Seguramente. Então, a primeira vez que alguém está me falando isso, também nunca soube. Ah, então é com base nisso. Tá, e daí, por exemplo, o deficiente visual, ele lê com 2 dedos, com os 2 indicadores. Nesse caso, ele teria 12 impressões táteis? Isso, então ele vai lendo assim com os 2 ao mesmo tempo, você está dizendo, né? Ah, então é isso. Ah, tá, entendi. Por isso a rapidez, né? Sim, E aí ele vai lendo, então, puxa, que interessante, porque ele consegue identificar. Ele identifica por sílaba. Então, mas eu digo, ele vai identificando ao mesmo tempo dos 2 Sim, dedos ou ele ao vai mesmo tempo complementando? nos 2 dedos. Nossa, que demais isso. Eu sei porque a minha amiga, ela é deficiente visual 100%, ela não enxerga absolutamente nada.
E logo quando ela estava sendo alfabetizada no Braille, ela tinha muita dificuldade. Ela lia muito devagar. Agora ela lê super rápido. Rápido, né? Ela lê muito rápido. Então, é como se o dedo dela se acostumasse a isso? Ah, com certeza, né? E não só o dedo, mas também o significado daquilo que ela aprende, né? Sim. Com certeza. E eu lembro que as digitais dela, a ponta dos dedos dela, ficavam muito machucados, dependendo da impressão em braille. Pelo uso, né? Isso, é porque essa parte é muito sensível? Sim, sim, isso eu já ouvi falar também, de tanto que eles utilizam, porque tudo é em braille, né? Tudo é tátil. Sim. Ah, Né? tá, entendi. Obrigada. Imagina, eu que te agradeço, porque eu que aprendi agora um monte, eu não sabia que eram os 2 dedos, olha que interessante, né? Que Eles legal. aprendem com um dedo, no começo é com um dedo, e daí eles vão aperfeiçoando até Sim, eles conseguirem ler com os 2 com os dedos. 2 dedos e vai indo assim. É. Que demais isso. Que legal. Muito bom. É isso aí. Que mais que eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci. Não, era aqui. Bom, continuando aqui pegando, né, esse gancho do receptor de Meissner, ele é de extrema importância, o receptor de Meissner, porque ele nos sinaliza também a existência de um conceito super importante, que é o campo receptivo ou campo receptor. O que é o campo receptivo ou campo receptor? É uma área do nosso corpo que nos informa, nos dá a percepção de um determinado estímulo no nosso corpo, a qualidade, né, da percepção. Quanto maior esse campo receptivo, menor é a percepção. Então, há inversamente uma relação inversa. Então, aqui comigo, quanto maior este campo, menor é a minha percepção do estímulo. Então, o contrário é verdadeiro. Quanto menor é o campo, melhor eu percebo o estímulo. E quem está envolvido nisso é o de Meissner. Vamos entender isso. A gente veria isso literalmente numa aula prática, tá? Mas algo que vocês podem, e né, se vocês fizerem depois, vocês podem compartilhar aqui. O que a gente faria isso e como vocês podem fazer? Precisando de um compasso e uma régua, e alguém como voluntário. Elencar algumas partes do corpo, quais? Tornozelo, barriga, costas, lábio, lóbulo, nuca. Faz uma tabelinha. A pessoa não pode estar vendo o que você está fazendo. Então, vamos começar. Costas. Compasso sempre na perpendicular e com ele fechado. E com as 2 pontas alinhadas, tá? E aí você começa assim, ó. As costas e o compasso aqui. A pergunta sempre para o indivíduo, se ele sente as 2 pontas. Óbvio que ele sabe que tem 2 pontas, ele tem que em algum momento sentir as 2 pontas, tem que saber brincar, né? Você vai tocar e tirar. Não é nem para fazer assim que ele não sinta, não é para ficar sem parar e não é para carcar e tirar. Então, você vai perguntar, põe e tira. Fulano, mãe, 1 ou 2 pontas? Aí ela vai falar, 1, nas costas, aqui é costas, tá? E é fato. 1. Sempre que falar 1, você vai lá e abre mais um tiquinho o compasso. Fulano, 1 ou 2? 1. Abre mais um teco. E agora? 1. Aí você vai abrir. E agora? 1. A pessoa vai ficando, meu Deus, como eu tô sentindo 1 ponta. Então, tem horas que a pessoa vai ficar na dúvida, mas assim, não tem como ter dúvida, porque quando é 2, a gente sente muito claramente os 2 pontos. A pessoa pode tender a falar
logo de cara, 2 para falar, não, eu tô ficando louca. Então, no meio dessas investigações aí, o que vocês podem fazer? Vai com uma ponta, porque se a pessoa falar, 2, você fala, mentiu porque só tem uma, né? Então, você vai lá, de vez em quando, e faz uma. Aí você já tá com ele bem abertão. E aí? Uma. Aí, em dado momento, você faz um super assim. E agora? Putz, agora 2. Percebi as 2. Aí você vai pegar a régua naquela abertura, e aí você vai lá, vai ver, putz, 10 centímetros. Anota, 10 centímetros. Maravilha. Vamos ver agora lábio, hein? Começa ele fechadinho assim. E aí vem aqui, ó, pá. 2. Logo de cara, 2. E você vai medir lá na régua, 0,4 centímetros. E anota. Por que no lábio senti logo de cara os 2 pontos e nas costas uma vida para sentir os 2 pontos? Qual é a hipótese que vocês lançariam aqui para mim, para justificar? Hein? Por causa do Messner, do corpúsculo Messner. Isso. E o que tem a ver ele com o campo receptor? O lábio tem um campo receptor grande ou pequeno? Pequeno? Pequeno. Então, quanto menor, ó, sinal de menor, for o campo receptor, significa que maior vai ser o quê? A minha Percepção. percepção. Olha lá. Menor, campo receptor menor é igual maior a percepção. Por quê? Aqui tem muito corpúsculos de Meissner, então quando eu coloco o compasso, logo cada pontinha estimula um receptor de Meissner. As costas têm um campo receptor o quê? Maior. Maior. Então significa que a minha percepção é o quê? Menor. Menor. Porque a minha densidade de receptor nas costas é menor. Então, para estimular um receptor e outro, eu vou ter que ir abrindo muito compasso. Aí, eu peguei um aqui e outro lá. A densidade de receptores em campo receptor grande é menor. A densidade, a quantidade de receptor em campo receptor pequeno é maior, por isso que eu percebo melhor o estímulo. Então, aqui, ó, quanto menor o campo receptivo ou campo receptor, maior a resolução, a percepção do meu estímulo. Claro aqui? Olha esse mapa aqui, ó. Aqui embaixo, eu tenho as medidas, tá? Como se fossem as reguinhas aqui, as medidas. Vocês podem escolher essas áreas se vocês quiserem fazer lá em casa. Aí, em casa. Digam para mim, quais são as áreas com base nisso? Aqui tá em milímetros, tá? Quais são as áreas com melhor percepção do estímulo? A boca. Isso, onde mais? O rosto e os dedos. Isso, então no rosto a gente tem uma boa percepção do estímulo. Então, boca, ponta do nariz, bochecha, a gente tem uma boa percepção. Por quê? Como é o campo receptor aqui? Ele é pequeno. Isso, o campo receptor aqui, ele é pequeno. Vou escrever, pequeno. Onde mais o campo receptor é pequeno? Nas mãos. Ponta dos dedos, né? Olha lá. Isso. Então, campo receptor pequeno. Se o campo receptor é pequeno, como é a minha percepção? Como é o estímulo? A percepção? Maior.
A percepção é maior. Percepção maior. Show de bola. Fazer outra corzinha aqui. Vamos colocar de azul escuro. Não, azul escuro não, porque já é. Vamos por roxo. Aonde eu tenho uma percepção bem ruim do estímulo, hein, gente? No joelho. Isso. Então, aqui nessa região do joelho, da perna, ó. Professora, Ah, nesses receptores que a gente fala, também tem a ver com cosquinha? com cócega, com cócega, com cócega. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Não necessariamente, viu? Porque tô pensando aqui. Você sabe que estou olhando aqui, pode ser, viu? Eu nunca tinha pensado nisso, mas campo receptor grande é onde, em geral, a gente tem maior sensibilidade à cócega, né? É isso que eu ia perguntar, porque eu sinto É. muitas cócegas no meu joelho. É absurdo isso. Cócega, as costas, axila, né? Sim. Eu vou até anotar aqui, porque o que a gente fala mais de cócega, e eu falo aqui nessa aula, é com uma via de propagação de informação lenta, não com área, mas eu vou olhar isso aqui. Boa colocação, cócega com campo receptor. Eu vou falar de cócega depois, mas não com essa abordagem, eu vou olhar. Então, ó, campo receptor que é grande, ó isso aqui também, antebraço, campo receptor grande. Como é a percepção do estímulo? Pequena. Horrível, né? Baixa. Menor. Porque nessas áreas eu tenho uma densidade bem menor de corpúsculos de Meissner. Então a gente percebe muito melhor o estímulo nas áreas onde a gente tem maior concentração dos receptores de Meissner. Então, nuca, lábio, ponta dos dedos, lóbulo, dedos dos pés. Pode ser que vocês tenham feito uma brincadeira na infância, eu fiz muito, mas eu sou velha, né? Que você vinha assim com a amiga, estendia o braço e marcava aqui, ó, a dobra do braço. E aí você tinha que acertar quando chegava esta parte do braço. E aí vinha com 2 dedinhos, que é a discriminação dos 2 pontos, que nem compasso. E aí você, sem olhar, a amiga vinha andando com os dedinhos dela, né? Naturalmente. Aí quando chegava aqui, você tinha que falar, chegou. E normalmente a gente erra, a gente fala que chegou aqui, que chegou aqui. Vocês brincaram disso? Alguém já fiz isso brincou? uma vez na minha vida, mas na aula de ciências. Eu fazia direto, professora. Ai, que bom! Que bom, não sou velha assim, né? Exatamente. Então, a gente já brincava disso, mas tem uma base do que? Tem aí neurociência nisso, porque se vocês olharem no mapa, o braço tem um campo receptor o quê? Grande. A probabilidade da gente acertar, perceber o estímulo é baixo. Tá? É baixo, por isso. Falamos muitas curiosidades de brincadeiras de infância, de Mario Bros, de brincadeirinha de campo receptor no braço, tá? Muito bom. Estamos começando a caminhar, a entender como esse estímulo vai do local onde ele foi aplicado, que ele tem que chegar aqui. Porque a gente não sente ele aqui, a gente percebe ele aqui, no córtex. Quem percebe é o córtex. Então, toda modalidade sensorial tem um caminho, isto se chama princípio da linha marcada ou linha rotulada. Então, cada um segue um caminho, uma via, que é isso aqui, ó, tá?
Se vocês observarem bem, cada via tem um caminhozinho. A gente vai falar bastante deste aqui, ó. Das vias somestésicas, vem, para chegar no córtex sensorial. Na realidade, deixa eu só apagar aqui um pouquinho para não induzir ao erro. Peraí. Que é esse aqui. Ai, não, por marcar texto, porque eu tenho 0 de coordenação motora aqui. Aqui. Pronto. Cheguei, tá? Observem esta figura. O que há de comum nestas vias, hein? Olhem cada uma das vias. Olhem degustação, audição, visão. Todas chegam no mesmo ponto, mas são distribuídas para locais diferentes. E o chegar no mesmo ponto, qual é? É porque eu não sei o nome, né? Deveria saber, talvez. Não. É isso aí mesmo que você está apontando. Isso aqui, no caso? Isso, tálamo. Ah, eu tava E- procurando o nome dele e não achei. Tá, aqui, ó, tálamo, né? Ó. Então, esta informação, ela é bem importante, tá, gente? Eu diria que desta aula, se eu tivesse que fazer um top 5, eu queria ter bastante tempo na vida para fazer um sway de cada aula, sabia? E aí eu colocaria um top 5 de cada aula. Esta é uma das informações que entrariam no top 5. Qual? Tálamo é uma das estruturas mais importantes na condução de informação sensorial. Se vocês observarem, tálamo é essa estrutura aqui amarela, que ela faz parte do quê? Do diencéfalo. Olha lá, informações todas que vêm da pele, pode ser dor, temperatura, toque, o que for. Tálamo, córtex sensorial, audição, vai vir para cá, tálamo, córtex auditivo. Paladar, língua, tálamo, córtex gustativo. Retina, tálamo, córtex visual. Menos quem? O olfato? O olfato. Então, informação número 1. Com exceção do olfato, todo mundo passa pelo tálamo. Sinal que o tálamo é uma estrutura o quê? Imprescindível na condução de informações sensoriais. Por quê, gente? O tálamo é a estrutura que a informação sensorial chega, o tálamo faz o quê? Opa! Você é informação visual, córtex visual. Ah, você é de dor, córtex sensorial. Ah, azedo, córtex gustativo, tá? Ah, você som grave, córtex auditivo. Ele identifica a natureza da informação sensorial e redistribui para o córtex. Identifica, redistribui. Identifica, redistribui. Então, ele vê que informação sensorial é a natureza da informação sensorial e manda para o devido córtex, certo? Por isso que em muitos livros, inclusive, vocês podem ver este nome aqui, como relé talâmico. Porque na eletricidade, eletricista mesmo, o que quer dizer relé talâmico? É uma estrutura, uma peça que distribui sinal elétrico. Quando passa eletricidade, ele manda a eletricidade para vários locais. É o que o tálamo faz. Não dá para a gente pensar em condução de informação sensorial sem tálamo. Uma pessoa que tiver destruição do tálamo, tchau.
Ah, então o tálamo só faz isso, Bia? Jamais. Ele tem outras funções, mas ele é fundamental no processamento de informação sensorial. E por que o olfato não está lá? O olfato vai direto para córtex, e nós vamos ver isso na aula do olfato. Por quê? Acredita-se, né? De fato deve ser, que no processo evolutivo nosso, ser humano, o olfato é o mais antigo, mais primitivo. No desenvolvimento aí, a gente, no processo aí, né, do evolutivo do homem, o olfato é o mais antigo, antes de essas outras estruturas aparecerem. Tá? Tudo bem aqui? Então, lesão no tálamo, vai ter comprometimento? Pode ter? Pode. Tem uma alteração chamada alteração sinestésica, que há uma confusão dessas informações sensoriais. O indivíduo vai relatar o quê? Sentir o gosto da cor amarela, por exemplo. Ou eu estou ouvindo o sabor doce. Entendeu? É muito maluco isso. Mas existe. Até anotei aqui o nome de uma outra coisa que eu gosto de aprender, coisas que uma aluna me relatou de uma amiga dela que tem sinestesia léxico-gustativa. Essa amiga dela sente gosto de palavras. Já imaginou isso? Sentir gosto de palavra? Eu não consigo imaginar. Som de palavras. Tipo, não, deixa. Eu confundi aqui as coisas. Então, sentir gosto da palavra. As pessoas falam a palavra, ela sente o gosto na hora daquela palavra. Então, tem palavra que tem o gosto da fruta. Mas ela relaciona no cérebro dela com, tipo, não, uma ela fruta? sente o gosto. Não é que ela relaciona, ela sente o gosto. Não, como se ela tivesse, Gente, é muito se eu doido, eu não falar... consigo entender. Não como se ela consigo tivesse pensar. comido a palavra, entendeu? Muito doida. Muito doido, muito doido. Bia, é como se a gente falasse, por exemplo, aquela bala de tamarindo e a pessoa automaticamente sentiu o gosto na boca? Não, eu falo aqui, eu tô falando aqui para você, por exemplo, eu tô aqui com a pessoa e eu falo assim, por exemplo, o martelo que eu peguei, quando eu falo martelo, ela ouviu o martelo e vem gosto de limão, ela sentiu o gosto do limão. Entendi. Entendeu? É isto, né? Ou tem pessoas que falam assim, a cor do som, ouviu uma coisa e viu a cor daquilo que ela ouviu. Muito malucão isso, mas existe. Pro do céu, que loucura. Sinestesia. Tem droga de abuso que faz isso, LSD faz isso, ácido lisérgico faz isso. Mas tem, sem você usar o baratão aí, que isso aí, essa é trash, LSD é trash forte 5 cruzes, né? Tem distúrbios. E esse aqui eu anotei porque está na minha listinha de coisas para eu aprender. Depois eu posso trazer mais informações. Para mim, eu achava que era algo mais, sei lá, literário, sabe? Poético, mas... Não, recurso poético, literário, não. Tem uma banda antiga, que é assim, tipo, do pai de vocês, eu era criança na época, chamada A Cor do Som, década de 80, A Cor do Som, que marcou uma época aí, né, de uso de drogas e tudo mais, baseado nisso. Uso de LSD e tudo mais, A Cor do Som. Mas quando é um distúrbio, a pessoa pode nascer com isso ou vem de um trauma? Sim. Ou decorrentes de traumas, eu digo traumas, pancadas, Entendi. coisas assim. Malucão, né? Mas é fato. Professora, seria algum erro no caminho dessa... Sim. Dos sentidos, né? Lesão, ação viral, alguma coisa na conexão ali que deu um curto-circuito, tá? Focos epiléticos, talâmicos,
E o problema é no tálamo, né? Não é no córtex No específico. tálamo, pode ser nesta passagem que faz uma confusão, Entendi. tá? Vamos começar a falar, deixa eu ver que horas temos, estamos bem. Vamos começar a falar o caminho, efetivamente. Todo o caminho começa onde? No receptor, porque é ele que identificou o estímulo para começar este caminho. Então, olhem aqui. Qual é o estímulo neste meu desenhinho aqui, no meu exemplo? O fogo, o calor. O fogo, o calor. Muito bem. E para este estímulo, qual é o receptor envolvido? Termorreceptor. Termo, show. Eu consigo discriminar este receptor? Agora a gente consegue. Qual é no caso aqui? Ele está O de Ruffini, corpúsculo de Ruffini. Isso, ele está com frio, ali ele está esquentando as mãos, Ruffini, maravilha. Então, é a chama, o fogo, termo, na palma das mãos, Ruffini. Quando ele coloca a mão ali perto do fogo para esquentar, o calor ali, o que ele faz na palma da mão? Os receptores, eles vão sofrer uma alteração físico-química pelo aquecimento. Isso faz uma mudança na membrana do receptor. Que modificação? Passagem iônica, que é algo que vocês já sabem que isso impacta em uma sinalização. Mas quem induziu esta modificação? A natureza desse estímulo, tá? Essa modificação de íons gerou o que nós chamamos de potencial de membrana do receptor. Você já conhece de potencial de membrana do neurônio, mas aqui é o potencial de membrana que está acontecendo no receptor. Esta é a etapa número 1 para começar a sinalização elétrica. Porque vejam aqui comigo, isso é uma das coisas que entraria no meu top 5 desta aula. O que caminha aqui lá na mão dele, lá no braço, lá no córtex ele identificar como quentinho o calor, não é a chama que está vindo aqui no braço dele. A chama está aqui, ó, ele esquentando na palma da mão. O receptor tem que converter esse estímulo, o calor, em sinal elétrico. Porque o que percorre aqui nos neurônios, nos nervos, para chegar aqui é eletricidade. Sim ou não, gente? Sim. Sim. Do mesmo jeito, quando eu como uma banana, não é a banana que chega aqui, gente. A banana, ela é identificada nos receptores da minha papila gustativa, e esses receptores têm lá uma forma de converter uma receita pronta, a banana, num tipo de sinal que chega aqui em cima, que eu sei que é banana. Quando eu como banana, eu não sinto lá em cima gosto de alho, é banana. Entendeu? Então, para cada sinalização, é específico para o estímulo. Quem faz isso? O receptor. E aí, isso já está na forma de sinal o quê? Elétrico. Isto se dá na forma de potencial de ação, que vocês já são expert perito. Como é chamado esta conversão, esta modificação de estímulo, seja ele qual for, em potencial de ação? Transdução sensorial. O que é transdução? E não é tradução, transdução. Capacidade que o receptor tem de converter o estímulo em sinal elétrico. Tá claro aqui, gente? Então, todo receptor tem que fazer o quê? Converter aquele estímulo em sinal elétrico. Pronto, converti em sinal elétrico, bora propagar esta informação para onde? Para o córtex, caminhar para o córtex. Fazer esses caminhos aqui, ó.
Sim? Sim, Pro, mas e se fosse, por exemplo, sei lá, um alimento diferente que ele nunca comeu? Como é que ele ia, sei lá, vamos supor, decodificar, eu tô comendo isso. E que nem o Ele vai exemplo. identificar de acordo com as substâncias químicas que fazem parte daquele alimento. Do mesmo jeito que um dia, todos nós, quando nascemos, fomos apresentados a um alimento. Hum, Entendeu? Se você for entendi, para a Malásia e comer o verme X lá, que a gente nunca comeu verme, vai ter um gosto X. Entendeu? entendi. Aí vou fazer só um parênteses, não quero entrar nesse assunto agora, não porque eu não queira, para a gente, não se perder no assunto e para não fugir aqui do assunto mesmo, porque a gente vai ver. Muitas pessoas que tiveram Covid perderam o olfato, ficaram anósmicas, tiveram anosmia e paladar. Onde que foi a treta forte? Aqui, o vírus veio e lascou o nervo aqui, ó. Tá? Recuperado isso, algumas pessoas voltaram a ter olfato, sim, mas o cara ia lá escovar o dente e não sentia o cheiro da pasta, parecia que estava escovando o dente com cândida. Sentia um cheiro nada a ver. E aí, qual era a parada? Aqui, ó. O receptor convertia isso numa maneira totalmente errada. Uma sinalização totalmente errada. Chegava aqui, uma coisa nada a ver. Tá? Então, vocês pegarem aí, vocês vão ver N relatos. Tem alguém aí que teve e passou por isso? Ou conhece alguém que passou por isso? Que bom, sinal que não teve. Conheço, sim, Pro. Demorou, né? Mas Pro, apareceu. meu pai teve há mais de um ano, não, um ano, né? E ele não sente até hoje cheiro, Mentira. sabor. Zerado? Nada, nada ele sente. Mentira, menina do céu. Internou, não? Não Teve. internou. Só teve. Foram bem fracos os sintomas, mas não voltou. E ele fez aqueles exercícios de teste de ficar treinando olfato? Então, ele foi no médico, né, pra ver. Aí passaram até uns remédios lá, porque não dá pra saber muito bem, né? Mas nada. E ele fez aqueles exercícios de ficar estimulando com diferentes cheiros, copinhos. Isso tem um resultado bom. Ou ele fez e não adiantou? Então, eu não sei se ele fez lá no hospital, mas Tem que ficar fazendo assim, constante, né? constante. Então, se ele não fez, você veja com ele se dá certo. Pega vários copinhos assim de plástico, num coloca café, no outro você coloca canela, no outro você coloca álcool, no outro você, assim, cheiros típicos. Você Ele come, tipo assim, pimenta, ele não sente o sabor, mas ele sente que é ardido, sabe? Então, mas porque a pimenta estimula outros receptores na boca sem ser do sabor. E aí vai cheirar, cheira e tira. Aí cheira e tira. Todo dia fazer isso em cada um dos copinhos. Cheira e tira. Entendeu? Você fica estimulando o receptor a sinalizar cada um dos cheiros. Sim. Puta, mas que coisa, hein? Isso é péssimo, né? Que vírus do cão. Então, ele faz exatamente isso. Era isso que eu ia falar. Ele compromete esta sinalização do nervo para cá. Tá? Então, a nossa sinalização, voltando lá no somestésico, começou no receptor. Ele tem que sinalizar esta informação, converter o estímulo que for em elétrico. Converteu? Maravilha. Tá pronto, seja do local onde foi aplicado, do dedão do pé até o couro cabeludo, essa informação tem que caminhar para chegar no córtex. E aí a gente vai ter que relembrar, meus queridos, uma coisa de um passado que não está tão distante, mas eu sei que vocês viram meio a toque de caixa. São informações importantes da neuroanatomia, tá? Toda informação
sensitiva sensorial, quando ela chega na medula espinal, ela entra por onde na medula espinal? Por qual tipo de nervo? Vocês lembram disso? Eu tenho aqui um corte da medula. E aí a gente tem os nervos. Por onde que entra na medula? Não? Ó, a gente tem aqui o que a gente chama de gânglio. Gânglio. Toda informação sensorial, seja dor, calor, toque, que for, entra pelo gânglio dorsal, 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 dorsal posterior, costas, tá? Dorsal ou posterior é a mesma coisa. Ops. Não consigo escrever, a minha lousinha não tem o alcance aqui. Posterior. Porque a parte ventral, frente, ventral ou anterior, leva que informação, gente? Aqui. Se aqui é sensitivo, que informação a parte ventral leva? Motora? Isso. Guardem isto para a vida. Tá? Então, toda informação sensorial sensitiva pode estar vindo do dedinho do pé, da barriga, do ombro, vai entrar na medula, na parte dorsal, aqui, ó. Olha lá. No gânglio da parte dorsal, posterior da medula. E vai entrar, tá? Entrou. Então, olha lá. Toda informação sensitiva entra pela raiz posterior ou dorsal, que é a mesma coisa. Toda, toda, toda. Isso é uma coisa. Maravilha. Segunda informação, para a gente encerrar, porque eu não vou conseguir falar o resto. A percepção consciente sobre metade do nosso corpo interpretada pelo lado oposto. O que eu quero dizer? Tô aqui, ó, fazendo um arranhadinho, uma coceguinha na palma da minha mão direita. Quem que está sentindo isso no meu cérebro? Que lado? Esquerdo. Esquerdo. Se eu estou batendo aqui na minha cabeça, no meu lado esquerdo, e eu estou percebendo isso, quem está sentindo isso? Meu lado? Direito. Direito. Então, sempre, sempre é o lado oposto, gente. Por quê? Quem lembra? Quem sabe? Se a informação entra por um lado, ó, meu braço aqui, ó, eu estou fazendo isso, entrou por um lado, o que que ela vai fazer? Ela tem que chegar no córtex. Acho que eu não aprendi isso, professora. Então, bora lá, vou falar agora para vocês. Coloca um material a mais. Se tá chegando aqui, o que que ela vai fazer? Ela tem que, em algum lugar, fazer o quê? Cruzar. Cruzar. Vou colocar um material a mais para vocês. Então, aqui comigo. A informação, se tá vindo, ó, eu tô fazendo isso aqui do meu lado, na minha mão direita. Quem tá me avisando isso é o lado esquerdo. Significa que essa informação está chegando do lado esquerdo. Por quê? A informação que tá vindo aqui, ó, no meu braço, entrou na medula, ela vai cruzar. Toda informação sensorial cruza. A pessoa que teve um AVC e ficou com o lado do corpo, o lado direito do corpo paralisado, é porque o AVC foi em que hemisfério?
A lesão foi em que hemisfério? Em que parte Qual lado que você falou que ela teve? paralisou o direito? Foi no esquerdo, então? Na área motora esquerda. Esquerda. Aí, se o médico viu, puxa, tá lá com ponto de lesão na área motora direita, possivelmente ela vai ter sequelas no lado esquerdo. Esquerdo. Ok? Porque essas informações, quando vão vir aqui, a gente sabe que elas vão cruzar. Tá? Então, Mas por que nós isso, temos professora? que... Oi? Por que isso? Por que elas se cruzam? Porque tem um lugar chamado, vou falar o nome, vamos ver se vocês lembram, decussação das pirâmides. Ouviram falar disso? Lembro, mas não faço ideia do que faça, mas eu ouvi. Então, é um lugar onde as fibras cruzam. Isso existe, é assim. Essas fibras sensoriais cruzam, chamado decussação das pirâmides, lá no bulbo. Elas vão lá e cruzam. O que nós temos que saber das vias sensoriais? Primeira coisa, só existem duas, que somente na aula que vem a gente vai ver. Mas para essas duas, o que é comum? As duas vão entrar pela raiz dorsal, seja do lado direito ou do lado esquerdo, vai ser pelo lado dorsal, pela raiz dorsal, esse gordinho, e que em algum lugar elas vão cruzar. Tá bem? E aí, como tem muito detalhe aqui, e eu vou para a aula da semana que vem tentar disponibilizar esse material aí para vocês, tá? Que já Tá são... bom, professora. Obrigada. Imagina. Deixa eu pegar aqui, fazer a chamada. Onde eu tô? Achei. Eu desejo um excelente feriado para vocês. Final de semana também, que vocês descansem, aproveitem, mas que vocês tomem muito, muito cuidado para que a gente consiga voltar à nossa vida o quanto antes, né? Amém. É um papo que a gente não aguenta mais ouvir, mas que é fato, né? Não? Então, cuidem-se, meus queridos, cuidem-se. Alessandra? Não. Deixa eu só ver se eu tô. Ana Beatriz Astolfi. Presente. Ana Luísa. Presente. Beatriz. Presente. Camila. Presente. Carolina Ribeiro. Presente, pro. Caroline. Presente. Danúbia. Denise. Presente. Fabiana. Presente. Fabiana Guedes. Presente. Gabriela Lavieri. Presente. Gabriele Santos. Presente, pro. Ok, deixa eu tirar aqui a da Alessandra. Giovana Davanzo. Giovana Kutait. Presente, professora. Giovana Yuki. Presente. Júlia Staibano. Presente, Professora, a Alessandra falou que caiu a energia da casa dela. Beleza, já dei presença. Helena Ribeiro. Presente. Isabela de Macedo. Presente. Isabela Lima. Ok. Isabela Maria. Presente. Isabela Cominato. Presente. Jamile. João Pedro. Presente, pro. João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Karina. Aqui. Larissa.
Lucas. Ok. Luma. Presente, pro. Marcela. Presente, pro. Maria Antônia. Presente. Natália Duarte. Presente. Natália de Sá. Aqui, pro. Nicole. Aqui, pro. Paola. Presente. Paula. Presente. Rebeca. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Presente. Tassiana. Presente. Tatiana. Presente. Vitória. Presente. Paula. E Vitória Venturini. Presente, pro. Maravilha, maravilha. Meus queridos, tchau. Tchau, pro. Tchau, pro. Obrigada. Obrigada. Beijo.